Esse aqui é o registro de gaveta, ó. Eu vou abrindo ele, você tá vendo que ele consegue deixar, né, a passagem ali, né, de água total. Então você tem, né, uma passagem livre ali de água total. E a conexão ali, o fechamento, né, você pode perceber que essa peça ali no centro é uma peça metálica. Então, o registro de gaveta, até por norma, ele não necessariamente tem que vedar 100% da água. Então, assim, por norma, é permitido que ele deixe vazar um pouquinho de água. Não tem problema. Daí você pode estar até se perguntando, meu Deus, mas onde que você vai utilizar um registro desse, né? Como é que ele pode ser utilizado dessa forma e não vazar, né? E poder vazar um pouquinho de água? Por exemplo, nos registros gerais de cozinha, de banheiro, nos compartimentos, né, com instalação hidráulica dentro da sua casa, você vai usar esse tipo de registro. No geral. Por quê? Porque quando você vai fazer um reparo, alguma troca de torneira, por exemplo, você não precisa que a sua tubulação esteja 100% vedada. Você pode ter ali um vazamentozinho pequeno. O que você precisa é interromper o fluxo de água para que você consiga fazer essa manutenção. Esse registro de gaveta também é muito importante que você entenda que você não queira tentar regular a vazão de água por ele. Então, o registro geral do seu banheiro, por exemplo, eu quero diminuir a vazão de água, vou lá no meu registro geral e vou deixar ele pela metadinha, assim, ó. Não pode fazer isso. O registro de gaveta, que é o registro geral do seu compartimento hidráulico, né, da sua casa, por exemplo, ele é feito para ficar ou totalmente aberto ou totalmente fechado. Então, você tem que ir rodando ali o seu registro até chegar no final de um lado, até chegar no final do outro. Então, porque se você deixa ele no meio do caminho dessa forma, com a própria pressão da água, você pode empenar essa peça ali de dentro do registro de gaveta. E ele não foi feito para você ficar abrindo e fechando. É um registro que, se você ficasse abrindo e fechando, como, por exemplo, o registro do chuveiro, ele estragaria muito fácil. Então, assim, não foi feito para isso, tá? E o registro de chuveiro, então, né, é um registro de pressão, ó. Tá vendo que a passagem de água dele é bem pequenininha, ó? E aqui, ó, do outro lado, que eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir, pra vocês enxergarem ali, ó. Tem uma borrachinha branca. Que esse, tá vendo ali no meio, ó? Tem uma borrachinha branca. Esse registro, sim, esse registro ele tem que vedar 100%. E esse registro tem que ter você consegue fazer essa regulagem de pressão. E, por exemplo, como é um chuveiro, tem que vedar, né? E você vai ter essa trabalhabilidade com ele. Então, é um registro que foi feito para que você fique abrindo e fechando constantemente. Não tem problema, vamos dizer assim. Uma curiosidade, por exemplo, meu chuveiro eu fecho e ele não para de pingar. Provavelmente ele foi instalado com o registro errado. Provavelmente ele foi instalado com registro de gaveta, porque o registro de gaveta, como eu acabei de falar, ele vaza um pouquinho de água. Então, esse chuveiro, né, pode acontecer exatamente isso. Como você não consegue vedar ele 100%, né, como o registro de pressão serve para isso, acontece esse tipo de coisa. E temos também um outro tipo de registro, que é o registro esférico, ó. Então, você tem aqui a possibilidade, ó, tá vendo como ele faz o fechamento ali, ó? Esse registro aqui, ó, você não pode embutir ele na parede, tá? Tem muita gente que às vezes coloca em sauna, em chuveiro de piscina ou coisa do gênero. Pode ser utilizado, não tem problema, é um registro que você pode abrir e fechar tranquilamente, que ele foi feito para isso. Mas se você embutir essa peça na parede, deixar só aqui, né, a parte de abre e fecha do seu registro, quando acontecer qualquer problema, você tem que quebrar a parede inteira para poder resolver. Então, ele é um registro para ficar exposto. É um registro para ser colocado, por exemplo, na sua caixa d'água, na saída de uma bomba, numa bomba de água de piscina, por exemplo. Então, é para isso que serve esse registro aqui esférico, ó. Ele também tem uma vedação muito boa, tá? Então, em relação aos registros, era isso que eu queria mostrar para vocês.